Durante a transmissão, a gente recebeu algumas mensagens no chat questionando, né? Ah, o Haaland some nas decisões. Eu não acho que sumiu nessa decisão. A gente tem que levar em consideração o posicionamento do jogador. É um centroavante, muitas vezes depende da bola chegar nele. E ele sempre fica muito encaixotado ali, apesar de eu achar que o Varane muitas vezes dormiu no ponto e deixou o Haaland escapar e finalizar livre. A gente viu muitas vezes o Haaland descendo para ajudar na construção e o De Bruyne espetando, que eu acho outra solução muito boa, só que é uma solução que os clubes já estão ligados que pode rolar, porque ficou muito nítido naquele 4-1 em cima do Arsenal pela Premier League, onde acabou sendo, de fato, enfim, decidido o título do campeonato inglês. Então, acho que ele é um jogador que contribui muito, é um jogador extremamente esforçado, a gente vê ele ajudando na marcação, vê dando assistência, se movimenta bastante, então a gente não pode resumir o trabalho do Haaland só a gols. É claro que a gente fica com essa ideia porque impressiona muito, é recorde atrás de recorde, mas é um jogador que leva a marcação, que ajuda na marcação. Então tem vários quesitos ali que dá pra gente elogiar o Haaland. Não, para mim, o Haaland é fundamental nesse time do Manchester City. E o trabalho que ele faz quando ele não faz gols, porque o trabalho dele é fazer gols, né? Mas a gente viu, por exemplo, nos 2 jogos contra o Real Madrid e no jogo de hoje, o Haaland não marcou nenhum gol. Mas, para mim, nos 3 jogos, ele foi muito importante para arrastar a marcação e deixar os outros terem mais espaço. Ó, deixa eu ver aqui que o João me surpreende coisas que o João coloca na tela. Ele está colocando uma imagem da comemoração do Manchester City lá no gramado do Wembley, depois da conquista dessa Copa da Inglaterra. Obrigada, João. Aqui, esse programa hoje é cheio de surpresa. Daqui a pouco pinta o Fred com alguma entrevista aqui. A gente está aguardando. O Fred está lá na zona mista de Wembley. Vamos ver se daqui a pouquinho ele traz algumas palavras de protagonistas desse Manchester City, Manchester United. Mas sobre Haaland, para mim, ele está sendo fundamental para o Manchester City nessa reta final da temporada, mesmo quando ele não marca gols. Primeiro, porque ele arrasta a marcação. Segundo, porque ele faz o sistema defensivo do rival tá sempre atento a ele. E isso faz com que, para mim, os jogos do Manchester City, eles começam com a atenção do sistema defensivo do rival pelo Haaland. Então, o Manchester City, animicamente, no que ele provoca no rival, ele já sai na frente antes da bola rolar, porque os caras já estão preocupados com o que o Haaland pode fazer no jogo. E aí já condiciona bastante da postura do rival enquanto a enfrentar o Manchester City. Para mim, esse é o ponto número 1. E o ponto número 2 é que eu concordo contigo, Gil, que eu acho que ele arrasta a marcação, ele deixa os companheiros mais livres e ele tem encontrado alguns rivais que têm complicado a vida dele quando cola um jogador nele, né? Então a gente está vendo que o Haaland, quando cola um cara nele, ele tem mais dificuldade dele ser o protagonista do jogo. Mas mesmo assim, para mim, ele alimenta os demais e faz com que Gundogan, com que De Bruyne, com que Bernardo Silva contra o Real Madrid, cada um... Deixa eu ver aqui, o João está passando informação. Bernardo Silva está mancando na zona mista. Sorridente, mas mancando. A gente tem essa imagem, João? Não, é só informação mesmo. Se for só informação, também segue o baile aqui, a gente continua falando do Haaland. O Bernardo que foi extremamente decisivo contra o Real Madrid. Exato. E para mim, o Fred vai... Acho que alguém vai chegar, não sei se alguém vai chegar, mas a gente vai ficar com a tela do Fred aí, gente, porque daqui a pouco vai pintar alguém conversando com o Fred Caldeira lá na zona mista de Wembley e vamos deixar... Vai, fala, Fred. Falando rapidamente, não sei quanto que tá o meu delay, mas é só para explicar. O Bernardo passou mancando aqui, sim, e tá voltando. Mas o próprio Bernardo disse que não é nada, que é só coisa de jogo, né? Mancando, tá de boa. Não é nada, não é nada. Então, pronto. O torcedor do City pode ficar tranquilo. Ele acabou de responder de novo que não é nada. Então tá aí, ó. Informação de Fred Caldeira, confirmada por Bernardo Silva, de que não é nada, ele só está mancando esses... Cara, eu não sei qual é o número do jogo do City nessa temporada, eu até vou ver, porque assim... É normal que chegue nesse ponto da temporada e num jogo desgastante, como é um jogo numa final, o jogador ele sai precisando fazer... esse foi o jogo de número 60 na temporada o 60 ou 61, porque eu não sei se aqui tá contando. Mas, enfim, é normal que depois de 60 jogos na temporada, o cara, quando ele sai de campo, depois de 90 minutos, ele possa estar sentindo alguma coisa e não necessariamente isso causar
algum tipo de empecilho para estar na final da Champions no próximo sábado. Gil, a gente justamente estava falando da questão do Haaland poder beneficiar jogadores como o Bernardo Silva, que é um cara que se tornou extremamente importante para esse Manchester City, assim como o Gundogan tem sido nessa reta final de temporada. E outra coisa que a gente precisa ressaltar também é a questão do Bernardo não ter feito um primeiro bom jogo contra o Real Madrid e depois ter destruído. Então, acho que hoje também ele foi um dos que ficaram abaixo, tendo em vista o que ele já apresentou, mas é um jogador que consegue se reerguer muito facilmente. Um jogador que muitas vezes foi até, entre aspas, prejudicado pelo Guardiola, porque teve que jogar de forma mais recuada, e é um jogador que tem técnica elevada, ele consegue dribles ali, velocidade, então é um jogador que acrescenta muito para o sistema defensivo. Mas acho que esse Manchester City, o principal ponto, Tati, um deles a gente já ressaltou aqui, que aprendeu a jogar da forma necessária, aprendeu a sofrer em alguns momentos para sair com a vitória, mas também é um Manchester City que a gente tem a impressão de estar mais equilibrado psicologicamente, de talvez estar pronto para grandes surpresas ao longo do jogo, porque em alguns momentos a gente via que o Manchester City sentia a parte psicológica, que eu acho que rolou na Champions passada, na eliminação para o Real Madrid, rolou também na final diante do Chelsea, da Champions. Então parece que agora os jogadores estão maduros o suficiente para aguentar o tranco que vai ser uma final de Liga dos Campeões diante da Inter de Milão.